Olá, tudo bem? Olha eu aqui de novo. Quero trazer uma palavra para o seu coração. E no vídeo de hoje nós vamos abordar a respeito de que tipo de pessoa que Deus está olhando. Que tipo de pessoas que Deus espera que nos tornemos para que possamos chamar a atenção dele. Existe sim um tipo de pessoa específica que Deus mesmo conta na sua palavra, que ele vai olhar atentamente. Espero que você goste desse vídeo e gostaria muito que você compartilhasse. Me dá esse voto de confiança. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. É rapidinho, é só clicar aí e compartilhar. Você já vai me ajudar muito. Vamos pro vídeo? Como eu falei no vídeo anterior, existe sim um tipo de pessoa que Deus espera que nós nos tornemos. Existe um tipo de pessoa, ou poderia dizer um tipo de coração, um coração específico que Deus espera que nós alcancemos, para que os olhos dele possam se voltar para nós. Nós sabemos que Deus é extremamente criterioso, nosso Deus é extremamente zeloso. O amor dele é para todos, Deus ama a todos da mesma forma. Mas existe coisas que nós podemos fazer para agradar a Deus. E quando nós agradamos a Deus, é claro que os olhos dele vão se voltar para nós. É como se fosse um filho. Imagina você tem 2 filhos. Um te obedece, tira notas boas, faz tudo que você pede. Filho, lava a louça, limpa a casa, arruma seu quarto, não te dá trabalho. Mas o outro é um filho um pouco problemático, se envolve com amizades que você não gosta de estudar, não gosta de trabalhar. É mais ou menos assim, e o relacionamento com Deus é da mesma forma. Se você é um filho obediente, claramente você vai ter o olhar de Deus voltado para você. Mas se você é um filho desobediente, claramente Deus ele vai continuar te amando, Deus vai continuar tendo a graça dele na sua vida, mas talvez você não vai atrair os olhares dele de uma forma especial, digamos assim. Não estou fazendo segreguismo, não estou falando que Deus faz acepção de pessoas, não. Imaginemos que, como eu me relaciono com Deus, é assim, da mesma forma, Deus vai se relacionar comigo, né? Vamos ver o texto bíblico para ter uma noção, para ter uma base do que estamos falando. Se encontra em Isaías 66, 1 e 2, que diz assim: Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? É este o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e por isso vieram a existir? Portanto, o Senhor, a este eu estimo. Veja bem o texto falando, a esse eu estimo, a esse eu gosto mais, a esse eu dou mais valor, a esse eu presto mais atenção, a esse eu estimo. Aos humildes e contrito de espírito que treme diante da minha palavra. Quando nós observamos esse texto, Deus aqui ele está fazendo uma afirmação muito forte. Olha, o céu é o meu trono, eu governo o céu, eu sou dono do céu, tudo aqui é meu, a terra é estrada para os meus pés. A terra é descanso para os meus pés. Deus, ele numa figura de linguagem, ele está dizendo que ele é todo poderoso. Ele é grande. E por ele ser grandioso, o que nós podemos fazer para agradar a Deus? O que nós podemos oferecer para chamar a atenção de Deus? Uma vez que Deus, ele não se surpreende. Deus, ele não se surpreende com nada. Ele é criador de todas as coisas e pelas mãos dele, isso significa que pelo conhecimento dele, tudo foi feito. Pelo poder dele, tudo foi feito. Então como que nós podemos surpreender a Deus? Como que nós podemos dizer para Deus, olha para mim, porque eu sou diferente? Já que nós não podemos, de uma forma física, oferecer nada que surpreenda a Deus. Nós podemos construir inúmeras coisas, nós podemos fazer inúmeros templos, nós podemos fazer monumentos e declará-lo e oferecer a Deus, mas nada disso vai chamar a atenção de Deus, senão, uma vírgula, nós oferecer a Ele um coração transformado. A única coisa que Deus espera de mim e de você, a única coisa que Deus, ele observa, a única coisa que Deus faz ele se levantar do trono para observar, é quando nós temos um coração diferente da manada. Eu me lembro, na minha busca incessante de ter uma experiência com Deus, eu queria muito ter uma experiência com Deus, eu queria chamar a atenção de Deus, eu queria saber por que os pregadores, eles pregavam e o fogo caía, por que determinadas coisas aconteciam na igreja, eu imaginava na minha cabeça que aquilo ali era fruto de uma longa intimidade com Deus. Eu imaginava que aquilo ali era fruto de um relacionamento muito íntimo com Deus. Quando de repente eu me vi em uma passagem da Bíblia comparando a palavra com a semente.
quando a palavra ela é comparada com a semente, indifere o semeador. Por isso, às vezes, a gente vê determinadas pessoas sendo usadas por Deus e, de repente, aquela pessoa não tem nem, às vezes, né, com o olhar humano, às vezes você fala, mas o irmão não está na benção. A pessoa não está na benção e está lá, está pregando, e as pessoas recebem. Porque se a palavra é uma semente, ela depende do solo aonde ela vai cair, ela depende do coração aonde ela vai cair. A semente, ela depende da terra para germinar. E se o solo, se o coração estiver fértil para aquela semente, ela vai nascer independente do semeador. Então, eu analisando essa história, analisando a minha vida, eu pude perceber que se eu não oferecesse para Deus um coração contrito, um coração humilde, um coração esvaziado das minhas próprias vontades, um coração esvaziado do próprio eu, e não começasse a oferecer a Deus um coração cheio da tua presença, um coração voluntário a aprender com Ele, um coração voluntário a receber dEle, se eu não tivesse a humildade de reconhecer que Ele é um Deus todo-poderoso e que a cada dia que eu me levanto da cama, que a cada dia que eu me deito, eu devo consagrar a Ele, porque depende dEle. Quando eu comecei a entender que tudo o que eu tenho é por permissão de Deus, e tudo aquilo que eu consigo segurar nas minhas mãos é por permissão de Deus. Tudo aquilo que Deus me deu, Ele me deu pela graça e não porque eu merecia. Quando eu comecei a entender que tudo vem dEle, o céu vem dEle, a terra veio dEle, tudo foi feito pelas mãos dEle. Quando eu comecei a me humilhar diante desse Deus e reconhecer a sua grandeza, porque Ele é grande, Ele é poderoso, e Deus, Ele sabe a identidade dEle. Deus, Ele sabe quem Ele é. Mas Ele precisa que os nossos corações reconheçam a grandeza dEle. Porque quando nós reconhecemos a grandeza desse Deus, nos mínimos detalhes, nas coisas pequenas, nas coisas que as pessoas acham banais, quando nós reconhecemos a sua grandeza, quando nós entendemos que tudo parte dEle, do amor dEle, da graça dEle, então os olhos dEle vai se virar para nós. Uma das coisas principais para que nós possamos alcançar a salvação é ter fé. E como eu posso ter fé que o meu Senhor Jesus Cristo, Ele veio à terra? Como eu posso ter fé que todas as coisas advêm de Deus e não crer em todo o resto? Precisamos ter uma porção de fé dobrada. Não como uma semente do tamanho de um grão de mostarda. Não, não é essa fé. Mas uma fé que transcende o natural. Uma fé que extrapola o entendimento humano. Uma fé sacudida, recalcada, transbordante. E só uma forma de alimentar um nível de fé desse é conhecendo o Deus das Escrituras, é entendendo o Senhor das Escrituras, é movendo o seu coração para ter uma intimidade com Ele, para que Ele possa olhar para você, para que Ele possa virar a atenção dEle para você, chamar a atenção de Deus, buscar a atenção de Deus. É deixar a sua natureza para trás. É deixar o homem carnal, é deixar as vontades, é deixar os seus desejos e caminhar em uma trajetória diante de Cristo. Jesus fala que nós devemos deixar a nossa cruz e seguir Ele. Na época do Império Romano, uma das formas mais brutais e humilhantes de sentenciar um homem era com a cruz. E era obrigado cada condenado carregar a sua própria cruz. Era obrigado cada condenado carregar o seu fardo. Assim como Jesus carregou o dele, nós precisamos carregar o nosso fardo. E carregar o fardo, muitas das vezes, significa morrer para nós mesmos. Carregar o fardo não significa ter problemas, ter dificuldades, não. O fardo que Jesus está falando é morrer para si mesmo. Sofrer as penalidades que vêm do teu coração. Quais são essas penalidades? As minhas vontades, os meus desejos, os meus quereres. Eu faço, eu posso, eu dou conta, eu vou, eu aconteço. Não. Agora é tudo pela permissão de Deus. Agora é tudo como se Deus quisesse. Agora é tudo da forma que Jesus espera que você faça. Eu espero que você gostou dessa palavra, que essa palavra possa entrar no mais profundo do seu coração e fazer morada lá. Gostaria novamente de te pedir, compartilha esse vídeo para que a plataforma entenda a relevância desse conteúdo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.